Agora, para falar sobre o princípio de Arquimedes, eu tenho que falar sobre empuxo. Quando colocamos um objeto dentro de um líquido, notamos que um objeto ele fica mais leve. Você já deve ter notado que quando você entra dentro de uma piscina, você fica mais leve. Essa impressão ocorre devido ao empuxo, que é uma força. Nessa ilustração eu tenho um objeto que está dentro de um recipiente que contém um líquido qualquer. Esse objeto que está submerso, sobre toda a sua área existe a pressão hidrostática atuando sobre esse objeto. No topo do objeto existe uma pressão, na parte de baixo também, nas laterais também. Só que a pressão no topo ela é menor do que na parte de baixo. Isso faz com que haja uma força resultante para cima, que é o empuxo. Logo, a origem do empuxo ela é dada pela diferença na pressão hidrostática que está atuando sobre esse corpo submerso. Mas também podemos entender esse empuxo como o peso do líquido deslocado. Porque quando nós colocamos um objeto dentro de um recipiente que contém um líquido, esse objeto ele desloca o líquido. Por exemplo, nós notaremos que se esse recipiente aqui estivesse completo de líquido até a borda, quando colocarmos esse objeto dentro do recipiente, esse recipiente irá transbordar. Essa parte que transborda, o volume do líquido que transborda, é exatamente igual ao volume do objeto. E o empuxo vai ser dado pelo peso desse líquido que transbordou. Nesse caso, onde o líquido está totalmente submerso, o peso do corpo vai ser igual ao seu empuxo. Por isso eu tenho aqui o peso do corpo sendo igual ao empuxo. O peso do corpo é a massa do corpo, vezes a aceleração da gravidade, o empuxo, que vai ser a massa do líquido deslocado por esse corpo ou por esse objeto, vezes a aceleração da gravidade. Eu coloco esses pesos em função da densidade e posso simplificar a aceleração da gravidade. Quando esse corpo está totalmente submerso, o volume do corpo vai ser igual ao volume do líquido deslocado. Assim eu posso simplificar esses Vs. E eu terei que ambas as densidades serão iguais. A densidade do corpo e a densidade do líquido deslocado. Aqui está V, mas é a densidade do líquido deslocado. Isso significa que o objeto ele fica parado, ele fica inerte. Agora, eu estou falando aqui de corpos totalmente submersos. Quando a densidade do corpo ela é maior que a densidade do líquido, ele afunda, porque o peso vai ser maior do que o empuxo. Porém, quando a densidade do corpo ela é menor que a densidade do líquido, ele flutua, porque o empuxo é maior do que o peso do corpo. Essas regras é uma regra fácil de ver, notando a partir da densidade do corpo e do líquido. Essa aqui é a minha última transparência, falando sobre fluidos ideais em movimento. Para que um fluido seja ideal,
ele tem que conter essas 4 características aqui. Ele tem que ter um escoamento linear. Significa que a velocidade numa seção diária tem que ser constante. Ou seja, se eu fizer aqui uma seção diária, nessa seção aqui, por exemplo, isso aqui é um cano, e nessa seção diária, em qualquer instante de tempo, a velocidade do líquido passando por essa área, ela tem que ser constante. Nessa situação, dizemos que o escoamento do fluido é linear. O escoamento ele tem que ser incompressível. Significa que em todos os pontos do fluido, a densidade ela tem que ser a mesma. Tem que ter uma densidade constante. O escoamento ele tem que ser não viscoso. Não tem que ter atrito. Significa que se nós imaginarmos aqui uma camada do líquido, do fluido, e uma camada imediatamente superior, uma camada deslizando sobre a camada de baixo não deve ter atrito. Assim, o escoamento, dizemos que ele é não viscoso. E por fim, para que o fluido seja ideal, ele tem que ter um escoamento irrotacional. Significa que não tem que haver turbulência. Uma equação simples que rege a dinâmica do escoamento de um fluido é essa aqui, que é dada pela continuidade da massa. Imaginando esse volume do líquido passando por essa seção diária S2, veja que para todo esse líquido que passou nessa seção diária S1 passar também na seção diária S2, ele tem que ser acelerado. Então, nesse trecho aqui, onde há uma variação na seção diária do cano, o líquido sofre uma aceleração para que, no mesmo intervalo de tempo em que o volume do líquido passou nessa seção, ele também tem que passar nessa seção. Isso só pode ocorrer se nesse trecho tem uma velocidade menor do que nesse trecho. O que quer dizer que nesse ponto, nessa região onde tem uma variação na seção do cano, o líquido sofre uma aceleração. Essa é uma equação que rege essa dinâmica. O volume, ele é o inverso, ele é inverso da seção diária do cano ou do tubo. Esse é o final da minha videoaula. Espero que vocês gostem. Se vocês não ainda conseguiram visualizar a minha videoaula sobre trabalho e energia, lembrando que eu vou deixar o link na parte de baixo da descrição desse vídeo. Obrigado e até semana que vem, quando eu vou postar mais uma videoaula.